Agora nós vamos conversar com o Christian Davi. O Christian, ele é escritor, principalmente, mas ele aqui também é o organizador da Odisseia, um dos, né? Christian, obrigado por estar aqui, pela entrevista e pela Odisseia. A gente fala assim, tipo, a Odisseia é feita de autores, mas a Odisseia é feita de organizadores também. E muito obrigado por ter todo esse esforço que vocês fizeram, né? Da concretização da Odisseia. Vamos falar um pouco primeiro da Odisseia, aí depois a gente fala de você como autor. A Odisseia, você falou que você entrou inicialmente para organizar... Porque assim, aqui na Odisseia a gente fez 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo. E na sexta-feira é um dia dedicado aos alunos, né? Alunos de escolas públicas, eles vêm para assistir palestras, para visitar a feira de livros lá embaixo. Tem várias atividades, tem RPG, tem um monte de coisa. E você falou que originalmente lá na primeira Odisseia, né? Não tinha... Na primeira Odisseia só funcionava no sábado e no domingo, era em outro lugar, inclusive, mas funcionava no sábado e domingo. Já tinha essa missão de formar leitor, de apresentar a literatura fantástica nacional para as pessoas. Mas na época o César, o Christopher e o Duda sentiram falta de ter também uma apresentação dessa literatura fantástica nacional para jovens, não só para quem já gosta de literatura fantástica. Né? Como eu sempre trabalhei com os meus livros muito em escola, e eu já dava muita palestra em escola e muita feira de livro do interior, aqui em Porto Alegre também. E a gente era amigo já, né, de se conhecendo do fandom. Você é daqui de Porto Alegre? Eu sou daqui de Porto Alegre. Tá. Como a gente já se conhecia e tal, a gente já era amigo, eles já sabiam da minha história, eles me convidaram, então, a partir da segunda Odisseia, eu participo na organização de todas até agora, eles me convidaram para fazer a sexta-feira como um dia voltado para as escolas. E não simplesmente convidar as escolas para virem, mas ter um programa de formação de leitor junto às escolas. Sim. Né? Que talvez não seja o mais elaborado possível, mas é um programa que funciona de alguma maneira. Né? Então, nós temos alguns autores parceiros, algumas editoras parceiras que cedem alguns livros antecipadamente, uma data bem anterior à data do evento, e nós pegamos, então, esses livros e nós abrimos uma inscrição para as escolas interessadas em receber os livros e vir se encontrar com os autores. Isso foi, tipo, o detalhe que eu achei mais legal da Odisseia, é esse negócio de que a discussão dos alunos ia ter a ver com livros que eles já tinham tido contato. Não é só uma coisa assim, tipo, eles iam chegar perdidaço, né? Porque a formação do leitor, né, e isso a gente trabalha muito nas cidades do interior e também aqui nos projetos, nos programas de leitura em Porto Alegre, não pode ser simplesmente ser servida sem um trabalho, né? Se ele vem só para uma palestra, para ouvir aquela palestra, talvez alguém até se motive a continuar leitor, mas não é isso que faz a diferença. Sim. O que faz a diferença é um trabalho anterior, na escola, com uma mediação do professor bem feita, com alunos que possam repensar aquele texto, que possam ter uma produção, às vezes, artística em cima do texto, uma discussão, às vezes vão fazer teatro, vão fazer filmes pequenos, né, na linguagem de vídeo lá na escola, ou vão fazer uma produção artística de desenhos e tal. Então, isso tudo tem que acontecer antes. Quando o aluno faz tudo isso antes do momento, quando ele vem se encontrar com o autor, é um momento muito mais especial. E um momento onde ele vai realmente ver que aquilo que ele fez antes, aquele trabalho todo, aquela leitura que ele fez, é possível para ele também, como futuro autor ou como futuro leitor assíduo da literatura fantástica. Ele vem aqui, se encontra com o autor. Para o autor é bacana, porque muitos não têm esse contato com a escola. E para os alunos também. E para os alunos é maravilhoso que eles têm esse encontro. Né? Eu acompanhei bem lá as primeiras 2 palestras que tiveram na sexta-feira dos alunos, que eu fotografei eles saindo da palestra e tal. Sim. E foi bem engraçado. A primeirona que foi, acho que tinha os alunos mais novos, né? Foi a do pequeno. Foi a primeira da tarde, eu acho, a segunda da tarde, que tinha os alunos mais novos. Foi com o Bruno. Com o Bruno foi a primeira de manhã. A gente teve uma com alunos ainda mais novos à tarde, né, que era ali para... A gente geralmente estava com alunos do 5º ao 7º, 5º ao 9º, e teve acho que para alunos do 4º, depois de tarde. É que eu acompanhei essa do Bruno, que eu achei muito engraçado, porque na hora que eles abriram para perguntas dos alunos, tipo, o nível da sofisticação da pergunta dos alunos foi um negócio assim bem estranho. Porque eles fizeram leitura, entendeu? Exatamente. Porque tem leitura, porque senão tu vai num lugar, abre para pergunta, é aquelas perguntas de sempre ou aquelas coisas rasas, né? Mas não é o caso desses alunos. Eles fazem. Então aquilo ali marca eles de um jeito, onde, claro, no caso do Bruno era de uma tradução, não era de uma produção nacional legítima, né? Mas era uma tradução e eles começaram a entender um trabalho de tradutor e se interessaram pela literatura fantástica de uma maneira geral e fazem relação com foi um negócio, eu não sei se você viu o Bruno falando, foi um negócio tão forte que, assim, muito aluno fez muita pergunta e aí eles tiveram que sair de lá porque ia começar outra palestra, então eles tinham que sair. Eu mediei às 5.
Então, eles falou... 5 encontros. Você estava junto. O Bruno falou assim que teve criança que saiu chorando porque ele não conseguiu fazer a pergunta. Exato. Então a gente fica feliz, assim, porque essa é não só na Odisseia. Não feliz porque a criança estava chorando. Não. Feliz porque as crianças, elas sentem o valor da situação. Depois ela saiu lá, né? E a criança fez a pergunta para o Bruno. Então tá ela pôde se encontrar com ele. A gente tem um momentinho também de encontro com o leitor, onde ele assinou vários livros, deu autógrafo, tirou foto, fizeram selfie e tal, né? Então a gente fica feliz que realmente esse momento faz diferença na vida do leitor. A gente sabe que às vezes é uma gota no oceano, porque são muitas escolas que não são atendidas. A gente, nesse encontro, nesse dia, na sexta-feira, nós tivemos 13 escolas atendidas, todas escolas públicas, né? Assim, a gente teve em torno de 700 alunos que foram envolvidos no projeto. Aqui no dia, acho que teve em torno de 500, mas foram 13 escolas, né? Que, quer dizer, é significativo para onde não se tinha nada. E a gente vem fazendo isso há pelo menos 4 anos. Então, algum público está se formando, né? Sim. Porque a gente não pode ficar só falando entre nós, a gente precisa abrir... não pode virar um clube, né? Um clube fechado. Não pode ser um clube fechado. É uma criação canibal também, que é tipo, a gente consome só os dos nossos, né? Se consumir a si mesmo e a gente troca livro e tal. Não, a gente tem que formar leitor. Então, essa é uma missão que a gente tem na Odisseia e que eu, assim como escritor, também sempre tive desde o início. Então, vamos falar disso agora, da sua carreira. Você escreveu já 11 livros? Eu publiquei 11. Publicou 11. Né? Publiquei 11. Mais, eu tenho mais escritos. Eu tenho alguns projetos para esse ano. Tá, e é principalmente fantasia? É principalmente o quê? O que é meio a meio, assim. Eu tenho vários livros de fantasia, de terror, ficção científica. Né? Na verdade, eu me sinto assim, muito mais à vontade na fantasia urbana. É o que eu gosto de escrever. Eu gosto de, às vezes, mexer um pouco com estranho, com bizarro, mas com o cotidiano, com alguma alteração. Eu gosto de trabalhar com isso. E eu gosto de escrever principalmente para adolescente. Então... Às vezes, não especificamente para adolescente, mas um livro possível de um adolescente seja atrativo, porque eu tenho esse negócio de formar leitor. Eu gosto disso, né? Eu gosto de falar com o adolescente, conversar com ele. Seja mais confortável para então, eles. O primeiro livro que eu escrevi, na verdade, primeiras 2 histórias que eu escrevi, que formam um livro, que se chama, hoje teve uma publicação inicial, agora está numa outra editora, que é o Monge, Rei e o Camaleão. Ela, na verdade, foi selecionada para um projeto aqui de Porto Alegre, na época que existia, porque agora, né, Porto Alegre está bem minguada nessa incentivo à leitura, mas a gente tinha um negócio chamado FUNPROARTE, que era um projeto, um fundo de amparo à cultura, a várias manifestações artísticas, mas também à literatura, e a gente se inscreve, apresenta um projeto, e tu pode ser selecionado, aí tu recebe o valor para publicar o teu livro, no caso da literatura. E eu recebi, assim, meio que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, nem sabia que existia, né, esse grupo de pessoas que escrevia literatura fantástica aqui, e é de literatura fantástica esse meu primeiro livro. Então, é o Monge, Rei e o Camaleão, são 2 histórias. Quando eu vi que eu tinha conseguido financiamento, fiquei super feliz, tal. A coisa saiu meio ainda experimental, né? Depois eu fiz uma nova edição aí melhor. Mas uma das justificativas que o projeto foi financiado pela prefeitura é porque tinha essa ideia de formação de leitor. Então, era uma linguagem onde eu misturava a linguagem literária com um pouco de quadrinhos, de série de TV, de cinema, e apresentava, então, isso tudo meio mesclado de uma maneira que o jovem que não está acostumado a ler pudesse ter acesso a um livro que ele sentisse, poxa, literatura até que é legal. E eu consegui fazer isso. A primeira edição era 1.000 exemplares, foi toda vendida. A gente está no final da segunda, que foi de 3.000, agora com a editora Besouro Box, uma editora legal daqui. E aqui a gente tem essa situação assim das escolas adotarem escritores e a gente fazer vendas significativas, né? E tem muita feira de livro no interior. Legal. Então, me chamam seguido. E o Centauro, que a gente tem aqui, ele saiu ano passado. Foi um dos seus 3 livros que saíram ano passado. Isso. E o Centauro, ele é de fantasia, mas como o Centauro Guardião? Esse é um livro, na verdade, ele saiu ano passado, mas assim, a história dele é longa. Tá. Eu não vou falar ela longamente, não te preocupa. Mas a história é a seguinte, na verdade, esse livro foi escrito em torno de 6 anos atrás, tá? Ele demorou, talvez, assim, há 6 anos ele ficou pronto, né? Ele demorou uns 2 ou 3 para eu acabar, mas ele partiu de um sonho que eu tive. Entendi. Né? Eu tive um sonho muito louco e muito vívido, assim, há uns anos atrás, que... Com um centauro. Não era exatamente com o centauro, mas é que o Centauro Guardião, ele é, quer dizer, o personagem central, que eu não vou dar spoiler, mas tem a ver com o centauro, na verdade é a ordem dos centauros, eles são pessoas, não são centauros, mas tem um elemento mágico
que é o fio condutor da história, que foi o meu sonho esse, que é uma pedra lá, que se divide em 3 partes e tal, e cada uma dava tinha uma determinada característica, quem a possuísse e tal, né? Ganhava um poder, um negócio assim? Mais ou menos, assim, por essa linha, né? Mas não é bem isso. E aí o que aconteceu foi que eu tive esse sonho muito vívido, acordei e relatei tudo para minha família, assim, e aquilo ficou na minha cabeça. Na verdade, eu não pensava em ser escritor naquela época. Quando eu comecei a publicar, depois eu falei, eu tenho que botar aquela história no papel. Só que, claro, mudou muito, eu tive que acrescentar personagens, porque o sonho é aquela coisa meio onírica, sem sentido, assim, eu tive que acrescentar personagens, desenvolver. Várias editoras aprovaram o texto, e aí uma por um motivo financeiro, a outra por um motivo de produção, ela não conseguiu fazer, eu acabei publicando por uma terceira editora. Nisso tudo se passaram vários anos, né? Mas assim, como eu falei que eu gosto de fantasia urbana, tem toda essa questão, mas ele se passa todo em Porto Alegre. Legal. Na época atual, nos prédios históricos, com alguns mitos populares, né? Algumas lendas, principalmente de Porto Alegre. Legal. Falo de alguns prédios legais e falo de algumas coisas que não existem, ou existem, quer dizer, eu sugiro que existam no livro, né? E assim, eu comecei a trabalhar esse livro esse ano nas escolas, já foi adotado numa escola grande aqui de Porto Alegre, que é o Colégio Anchieta, já fui lá, né? São 250 alunos que leram o livro, já fiz as palestras e tal, e tem mais algumas escolas adotando esse ano. Então, estou bem feliz, mas eu já vinha trabalhando, na verdade, como eu te falei, com as escolas há bastante tempo, né? Então, já tenho tido essa prática de levar. Antes eu tive um outro livro que são contos de terror, fantasia e ficção científica, que é O Filho do Açougueiro, que esse, então, já está também na 2ª edição, que é um livro que até hoje vende muito, porque são contos, assim, que fala do terror, fala da fantasia, um pouquinho menos da ficção científica, que eu não fico tão à vontade, apesar de ser um leitor ávido, e que até hoje assim os alunos sentem que é bem acessível para eles, né? Legal. Porque não é aquele terror tão terrível, mas ao mesmo tempo fala dos monstros clássicos e daquele terror mais imaginário, mais de suspense. Eles se sentem mais confortáveis. Numa linguagem também apropriada, que eles sentem legal. Legal. Então, são essas obras aí eu tenho trabalhado bastante. Projetos futuros, o que você tem encaminhado? Já tem livro pronto para sair? Está escrevendo? O que você pode falar? Tá. Não, eu tenho já 3 livros para esse ano, que já estão fechados com a editora. 2 já estão na gráfica. Um pela própria Besouro Box, é um livro de terror para todo mundo, não só para adolescentes. Né? Mas que nem vai sair como literatura juvenil, como os outros saíram, né? Vai sair, porque são 5 contos de terror, onde, assim, dando uma breve sinopse, 5 mortos se encontram no além e cada um conta a sua morte uns para os outros. E aí descrevem, algumas são cruéis, outras são mais tristes, outras são mais de suspense e tal. E eu faço, e no final tem uma virada de jogo assim que eu não vou dar para, né? Não, beleza. Essa se chama Mortos na Estofaria. Esse e os outros dois? Os outros dois, um é para criança, se chama 3 Finais de um Jacaré. Que vai sair por uma editora de Passo Fundo, chamada Editora Fisales. E o outro é um livro, vai sair pela Editora do Brasil, um livro que fala de uma infância dos anos 70, com toda a situação política, né? E também de um menino que quer se conectar aos seus antepassados. Esse não tem nada de fantasia, mas tem de sonho, de desejo e de vontade de fazer parte do mundo, de conhecer as coisas, de um menino que tem problemas com a família e tal, mas que... ali eu boto ele num cenário legal e a gente vai falar um pouco sobre os anos 70. Assim. É isso que eu tenho para sair. Esse se chama Quintal de Sonhos. Beleza. E eu estou escrevendo alguns livros, tenho já algumas ideias já bem adiantadas, alguns livros já no final, um livro já encomendado para o ano que vem, na área de fantasia também, de terror, mas ainda não tem assim... Tem um monte de coisa. Sempre tem um monte de coisa. Mas é isso. A gente fica de olho, Cristian. Certo. Cristian, obrigado pela entrevista. Novamente, obrigado pela Odisseia e pela organização, por ter acolhido a gente, recebido a gente. Obrigado pelo livro. Eu que agradeço pela tua cobertura. Que tá muito não, imagina. Eu espero participar ainda de muitas Odisseias que eu tiver. Nós também esperamos que tenha todo ano. Então, vamos ver o que acontece. Com certeza. Quem estiver assistindo, continue acompanhando as entrevistas da Odisseia e os posts que nós vamos continuar fazendo. Tchau, tchau.